Olá, meus amigos, muito boa noite. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos a uma transmissão ao vivo e a cores da família 5%. Eu sou o Gustavo, o perturbador de Israel, também conhecido como Preto Latino, e mais uma vez e mais uma noite aqui incomodando a sua paz e trazendo para você, fazendo chegar até os seus ouvidos tudo aquilo que você jamais irá tomar conhecimento através da mídia podre, vendida, socialista que nós temos no Brasil, como também aqui nos Estados Unidos. E o tema de hoje, como não poderia deixar de ser, é um tema muito, muito polêmico, já que nós temos um presidente que foi eleito com 50, quase 58 milhões de votos, e vem um cara que mora na Flórida, nem no Brasil mora. Quem é esse sujeito que está dizendo, conforme está aqui no título, presidente Jair Messias Bolsonaro, outro lacaio do sionismo? Logicamente que o que será apresentado aqui não será do agrado do pessoal que votou no presidente Jair Bolsonaro. E muitos são aqueles que perguntam, se não fosse o Bolsonaro, seria o Haddad. Você estaria satisfeito com o Haddad no poder? Não seria pior? O fato é, meus amigos, que, como eu
já tenho procurado falar aqui para vocês. Perdão, deixa eu começar aqui com o pessoal também do Instagram, numa outra rede, começando aqui com o pessoal do Instagram. Olá, muito boa noite para os nossos amigos que estarão acompanhando o Hangout de hoje. Presidente Jair Messias Bolsonaro, outro lacaio do sionismo. Muito obrigado pela sua presença, você que estará acompanhando pelo Instagram. Lembrando que o Instagram me permite transmitir por 1 hora direta e depois interrompe, eu tenho que voltar a transmitir novamente. Mas como estava sendo dito aqui, algumas pessoas perguntam, você não crê que com o Haddad seria pior? O fato é, meus queridos irmãos, que, conforme eu venho anunciando no canal, o Brasil já foi vendido há muito e muito tempo. O Brasil já foi vendido e, infelizmente, como muitos brasileiros vivem de sonhos, vivem no mundo de Nárnia, então as pessoas creem que um Messias humano poderá salvá-los, poderá tirar o Brasil da situação em que se encontra. Bom, eu vou apresentar aqui fatos, inclusive teve uma pessoa que viu a transmissão de hoje e disse, Gustavo, nesse link aqui você pode achar mais informações. E é justamente o link de um vídeo que eu vou apresentar para vocês. Já coloquei a legenda, mas eu também vou fazer interrupções e partes importantes serão traduzidas. Transmitindo somente pelo canal Projeto Ezequiel 33, para evitar qualquer surpresa, para evitar qualquer corte, somente no canal. E numa outra network estou transmitindo para o Instagram. Muito boa noite, pastor Luan Freitas, que está acompanhando pelo Instagram. Seja muito bem-vindo. E eu também quero aqui saudar a Adriana Honório, Bel Girassol, Marli Cavalim, Nini USA, Stream English, tudo bom, meu querido? Miroslaw, desde a República de Curitiba, Thierry Torres, também sempre presente, Nádia Maria Souza, Heitor DC, um abraço para você, meu querido, Adalberto Júnior, Tiago Teixeira, Lima Roncoski, tudo bem, meu querido? Estou esperando aquelas informações da reunião globalista aí em Boston, tá bom? Se você puder, o que você puder me enviar de material, eu estarei esperando e receberei de muito bom agrado. Odenor Aquino, tudo bem, meu irmão? Quem mais está chegando? Débora Diniz, é ela mesma, Débora Diniz? Aqui também estará palestrando lá em Boston. Eliezer Gonçalves, Serva de Yahweh Somel, Observe Tudo, Juliano Dias, Branca Barreto, Cristiano Melo, quem mais? Sueli Rocha, Márcia Freitas, Simplesmente Isa, Maria Cristina Reisenberg, Isabel Cardoso, Otoniel Ferreira da Silva, Israelino e muito mais gente chegando. Vamos ver aqui quantas pessoas já temos. 131 pessoas. E aqui no Instagram também, mais pessoas estão chegando, se não me engano, 27 pessoas já acompanhando pelo Instagram. Bom, meus queridos, como sempre iniciamos aqui nesse canal, antes de entrar no assunto propriamente dito, nós vamos fazer a nossa oração e pedir ao Pai que Ele nos oriente. Se é possível, onde quer que você esteja neste exato momento, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Criador. Amado Pai e soberano Rei, queremos agradecer-te por mais uma vez conceder-nos a graça e a misericórdia de estarmos reunidos baixo o teu nome que é maravilhoso, que é o nome que está acima de todo e qualquer nome. Alguns o conhecem como Jesus, outros o conhecem como Yehoshua e outros como Yeshua. Nós nos reunimos aqui para glorificar o teu nome e para, mais uma vez, pedirmos que o teu Espírito edifique a verdadeira igreja, que não é aquela formada por um CNPJ,
mas aquela que encontrar-se-á contigo nos céus, quando da tua vinda para buscar as ovelhas, já que nitidamente está ocorrendo uma separação dos bodes e também das ovelhas. Pai querido, aqueles que estarão acompanhando hoje pela primeira vez, que a mensagem os alcance e que eles, na oração final, possam entregar-se de corpo e alma a ti e, por conseguinte, terem os seus nomes escritos no livro da vida. Dirija tudo que for feito aqui nesta noite, que nada, absolutamente nada, saia da sabedoria, do conhecimento humano, mas que tudo que seja dito aqui sirva para o crescimento e edificação daqueles que te amam e te servem. Em nome de Yeshua HaMashiach, te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito bem, vamos então ao que interessa. E se você colocou aí a imagem na sua televisão, está com amigos, com familiares, com filhos, eu agradeço e muito a oportunidade que você me concede de entrar na sua casa. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela paciência e pela audiência, já que o tema de hoje é muito importante para todos nós brasileiros. E eu quero, mais uma vez, ressaltar aqui a importância de que nós, não podemos esperar nada de políticos, de partidos políticos, muito menos de homens. Coloque totalmente a sua confiança na pessoa, na figura do único que lhe pode salvar. Lute pelo bem-estar da sua família. Não espere nada, absolutamente nada, desse governo. Nós somos a última geração e, por conseguinte, estamos vivendo os últimos dias. Bom, então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Primeiramente, deixa eu colocar aqui no ponto. Aqui está. Vou compartilhar a minha tela com vocês e vamos a esse esclarecimento, esse vídeo que me foi apresentado pela minha digníssima esposa, que está aqui ao lado. E um dia, quem sabe, que ela é muito tímida, pessoal, mas eu tenho vontade de um dia nós dois fazermos um hangout com a presença de vocês. Tá bom? Muito boa noite, quem já está chegando aí, o João P. Júnior, William Pereira dos Santos. Vi sim, William, vi a sua mensagem no Instagram, vi sim, muito obrigado. Temos 187 pessoas, muito obrigado, o canal é pequeno, mas, como vocês sabem, aqui não nos importamos com a quantidade, mas sim com a qualidade. Bom, como vocês podem ver, o nome desse vídeo, que foi feito por esse rapaz aí de barba, cabeludo, é Bolsonaro, Brazil's Bolsonaro is a Zionist lackey. Ou seja, presidente do Brasil, Bolsonaro, é um lacaio sionista. Então, o que eu fiz, conforme eu anunciei pela manhã, eu apenas acrescentei aqui, presidente Jair Messias Bolsonaro, outro lacaio do sionismo, nós vamos descobrir nessa noite. Espero que o áudio esteja bom e também a imagem. Vamos, então, acompanhar. Já está com as legendas, mas eu vou interromper para que vocês eu possa traduzir e vocês possam pegar o espírito daquilo que será passado. April 2nd, 2019, and I'm doing this live today. Thanks, everybody, for joining me. Today, we are going to be going down the Brazilian president Bolsonaro's Zionist rabbit hole. He is a Zionist lackey. We've known this for months. Aí ele está falando, ele se apresentou e está comentando que ele vai comentar sobre o presidente brasileiro Bolsonaro, que está metido na toca do coelho, né? Rabbit's hole, e também é um Zionist lackey. Lackey, em inglês, a tradução é lacaio.
now since before he was elected, and it's just getting worse and worse. He just visited the Western Wall and Netanyahu just about a week before the Israeli elections. Aí ele diz que Bolsonaro, na sua visita a Israel, foi lá no Muro das Lamentações, juntamente com Netanyahu, e realmente é interessante que nem com o Donald Trump o Netanyahu fez o que ele fez com o Bolsonaro. Isso é interessante, porque de todos os presidentes que já visitaram Israel, desde que o Netanyahu se tornou primeiro-ministro, já estamos falando pelo menos, acho que, se não me engano, 10 anos ou mais, o Bolsonaro é o 5º presidente que o Netanyahu acompanha até o Muro das Lamentações. E tudo isso a uma semana das eleições, que serão no dia 9, né? Agora. Bolsonaro, logicamente, já voltou, chegou hoje pela manhã no Brasil, entre 6 e 8 da manhã. Então, há poucos dias das eleições em Israel. Continuando. Just like Pompeo's been going over there, Trump's been giving him the Golan and doing the visits. This is all so Netanyahu gets reelected. Also in the news. Aí ele fala que também o secretário de Estado, Mike Pompeo, também esteve em Israel. O Trump reconheceu as colinas do Golã como de propriedade de Israel. E ele diz que tudo isso não passa de um jogo para a reeleição do Benjamin Netanyahu. Today, there was stuff about bots and social media meddling with the Likud party. But that's a side note. We're going to get it here into Bolsonaro. A lot of interesting stuff. Aí ele diz que essa visita foi acompanhada pelas mídias sociais, etc., várias notícias, mas vamos ao tema da visita do Bolsonaro. E agora ele vai começar a mostrar vários fatos que eu também não conhecia, eu desconhecia, muita coisa eu desconhecia, tal como hoje foi revelado para vocês, que Netanyahu não é um nome verdadeiro. Foi um nome adotado, e isso vai ser provado aqui. Continuando. To get down the Zionist rabbit hole with him, we have... Aí ele fala, vamos mostrar aqui alguns fatos de como Bolsonaro está metido na toca do coelho. A tradução aí sai buraco do coelho, né? Mas na toca sionista do coelho, juntamente com Netanyahu, que em determinada parte do vídeo, ele chama Netanyahu de Sataniahu, não é isso? Sataniahu. Have him here doing basically the same visit that Pompeo did a few days ago. Aí ele diz que Bolsonaro basicamente fez o mesmo tipo de visita que o Mike Pompeo fez alguns dias atrás. With Netanyahu, they go to the Wailing Wall here, they do their photo ops. E aí que eles foram ao muro, que tiraram fotos juntos, oraram também. Like the Chabad leader there is the same one that was with Pompeo. Oh, I have the stabilizer. And then they go down to this, I was watching True News, and they were... Aí ele fala que, tal como Mike Pompeo, Bolsonaro também foi convidado a ir a essa sinagoga que foi construída pelo Sinédrio, logo abaixo do muro. E o livro que foi assinado, muita gente falando que o Bolsonaro assinou aquele livro concordando com a criação do terceiro templo. Eu não tenho como provar isso, mas eu penso que é um livro de todo e qualquer convidado ilustre, né, chefe de Estado, assina esse livro como Mike Pompeo também assinou. We're trying to decide if this is underneath the church or this is underneath the Temple Mount. And I believe it's underneath the Temple Mount. It's like a secret Sanhedrin synagogue or secret meetup or something. Aí ele fala que ele crê que essa sinagoga aí está justamente debaixo do monte do templo, né? Que é uma sinagoga secreta, que foi construída pelo Sinédrio, e o Sinédrio, como já foi explicado aqui, é aquela instituição que já está atuando em Israel, que vai substituir a ONU, congregando 70 nações,
cujo presidente de honra é a ex-embaixadora americana na ONU, a Nikki Haley. The weird globe there with the flame coming out with Hebrew written on. Aí ele mostra um símbolo, parece que é cabalístico, de um globo aqui em cima, com uma flama saindo, né? Uma flama de fogo saindo aqui, continuando. All over it, but you can see here it's like he's signing a pact with the devil here with Satan Yahoo. Aí ele fala, né? Pode-se ver que o Bolsonaro está assinando aqui um pacto com o diabo, juntamente ou ao lado do Sataniahu, e aí a tradução coloca Satanás e Yahoo. Não, é Sataniahu que ele diz. Be getting into some creepy, dystopian, apocalyptic, end time stuff. Go back over to the article. E aí está a reportagem no jornal. Presidente Bolsonaro visita o muro com Netanyahu, Western Wall com Netanyahu. It visits it 9 days before the election. And there were some protesters here saying, stop. E aí algumas pessoas, isso não foi mostrado, né? Nenhuma mídia no Brasil, penso que mostrou isso. Pessoas protestaram contra a visita do Bolsonaro, e aí está um exemplo, né? Bolsonaro, pare a destruição da Amazônia. Foi colocada essa faixa. The Amazon destruction. And I got something highlighted here. What does it say? Evangelical support. Aí ele vai ler essa parte que está sublinhada em vermelho, que diz: o apoio evangélico para a soberania israelense sobre Jerusalém é parte de uma visão mundial religiosa que essa soberania deve ser fortalecida nos últimos dias e de acordo com a segunda vinda de Jesus. Em países com grandes comunidades evangélicas, como Estados Unidos, Guatemala, Filipinas e Brasil, existe parece haver mais conversações a respeito da mudança das suas embaixadas para Jerusalém. For Israeli sovereignty over Jerusalem is part of a religious worldview that views this sovereignty as hastening the end of days and the second coming of Jesus. In countries with large evangelical communities like the United States, Guatemala, the Philippines, and Brazil, there is more talk about moving embassies to Jerusalem. Also, Philippines and Brazil, remember that for later. Aí ele diz, guardem, porque existe uma conexão entre Filipinas e Brasil. Então ele vai comentar daqui a pouquinho, mais à frente no vídeo, mas ele comenta para o pessoal que acompanhava a transmissão para guardar esse detalhe de uma conexão existente entre Filipinas e Brasil. United States is in with that too, so remember that connection. And we have another one from Haaretz. Isso daí é o jornal Haaretz, que eu também acompanho, que eu já mencionei para vocês, eu não sei qual é o viés político, que noticiou, né, a visita do presidente Bolsonaro ao Muro das Lamentações, juntamente com Netanyahu. E aqui abaixo está escrito que Bolsonaro chegou em Israel no domingo para uma visita de 4 dias, dias antes das eleições do dia 9 de abril em Israel. Brazil, Bolsonaro visits Western Wall with Netanyahu. Oh, it's the same one, I'm sorry. Same article. Copy. Jerusalem Post. Aí um outro jornal também conhecido de Israel, que é o The Jerusalem Post. Brasil dá um tácito não à soberania de Israel em Jerusalém. Quer dizer que o Bolsonaro não reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, ou tampouco reconheceu a soberania de Israel sobre as colinas do Golã, e muito menos confirmou a mudança da embaixada para Jerusalém. Brazil gives tacit nod to Israeli sovereignty in Jerusalem analysis. Bolsonaro, first head of state. Aí o jornal diz, Jair Bolsonaro
é o primeiro cabeça de Estado a visitar a parte oriental do muro com o primeiro-ministro israelense. Visit Western Wall with an Israeli Prime Minister. Jerusalem Post, and then these are the mainstream media ones covering it, and they're talking about the end time stuff too, but we're going to get into the. Aí, quando o Bolsonaro foi eleito, que o Benjamin Netanyahu, ou melhor, eleito não, quando foi a cerimônia de posse do Bolsonaro, que o Benjamin Netanyahu, todos nós lembramos, se fez presente. Breaking Israel news connections and his connections to Chabad. E aí, onde Bolsonaro disse o seguinte: somente Israel tem o direito de decidir a sua capital. Isso foi dito por Bolsonaro. And these Noahide cults that they got all around the world that I covered yesterday. E aí ele também cita algo que eu venho comentando, ainda que dando pinceladas sobre Noahide laws, ou seja, as leis de Noé. Eu já li aqui para vocês as 7 leis que serão implantadas pelo Sinédrio. Brazil's Bolsonaro, only Israel has the right to decide its capital. So even before he was elected, he was making promises about moving the embassy. E aí o rapaz, o qual eu até esqueci o nome dele, eu recentemente me inscrevi no canal dele, eu conheci o canal dele ontem. Esse vídeo aí a Márcia viu, gostou e me mandou. Então, ele comenta que o Bolsonaro, mesmo antes de ser eleito, já fazia promessas de mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. To their capital, to Jerusalem, like Trump did. And we got Brazil President Bolsonaro to visit. I don't understand why these are not. There we go. Where is it? Aí ele ficou um pouco Breaking perdido. Israel News has been covering this guy for a while, and finally. Muito bem, esse é o site que eu comentei com vocês. Se vocês querem saber tudo o que está acontecendo em Israel, esse é o website. É o Breaking Israel News. Também conhecido como BIN. Muito bom esse website, eu estou acompanhando quase que diariamente. E aí, nesse website está escrito o seguinte: vejam, Netanyahu e o presidente brasileiro oram juntos no muro, né? Até agora não tem muita novidade, mas a água está começando a esquentar, pessoal. I found an article today where I was like, okay, I got to finally put this together. So all these articles, them at the Western Wall, talking about moving the embassy. E aí ele diz que eu tive que fazer um trabalho para conectar os pontos, colocar tudo isso junto, todas essas reportagens sobre a visita ao muro, a visita a Israel, etc. Aqui diz, Bolsonaro agradece o IDF, ou IDF, Israel Defense Forces, o exército israelense, pela ajuda, né, de procura e resgate, o time de procura e resgate que foi enviado a Brumadinho. O interessante, pessoal, é que o Bolsonaro honrou os militares israelenses e até agora ainda não fez nenhuma honraria aos bombeiros que também trabalharam lá em Brumadinho, né? Só para lembrar aqui, o que houve? Caiu? Ô, meu pai, o que houve aqui? Caiu a internet. É mole? Olha, só um momentinho, pessoal, que eu estou monitorando aqui e deu uma caída. Travou mesmo, Wellington, deu uma travada. Deu uma caída aqui. É incrível, pessoal, sinceramente. Só transmitindo para um canal. Então, vamos lá. Então, lembrando que o Bolsonaro, ele honrou os militares que foram ajudar nas buscas e resgate lá em Brumadinho, mas ainda não fez nenhuma cerimônia para honrar os bombeiros brasileiros que lá também trabalharam, né? Então, para que vocês tenham uma ideia. Continuando ainda... Israel sent some rescue team for some cave mission. Nice little PR opportunity there. Giving them some aid, teaching this out. This is the one I'm going to get into. Brazilian pose with the US dollar. E aí, uma reportagem. Por que o presidente brasileiro pousou
com uma nota de dólar no hospital. Eu nem sei se o Bolsonaro fez isso. Ele fez isso? O Bolsonaro tirou alguma foto, pousou para alguma foto com uma nota de dólar? Sinceramente, eu não sei. The connection to the Rebbe. There, Netanyahu came to Bolsonaro's inauguration. It's like one of the most Zionist. E aí ele fala mais uma vez que o Netanyahu tirou foto com o Bolsonaro na posse, e aí essa notícia diz que Netanyahu encontra-se com cristãos amigos de Israel no Brasil. Presidents ever. Bolsonaro's given Trump. E aí, aqui está escrito o seguinte: durante a sua visita ao Brasil, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, encontrou-se com amigos cristãos brasileiros de Israel no Rio de Janeiro. Netanyahu disse: nós não temos melhores amigos no mundo que a comunidade evangélica. Então, vai vendo. Run for the money on most Zionist leader in the world. Biggest slave to Netanyahu. E aí, esse rapaz, o dono do canal, diz que grande parte da comunidade evangélica no mundo hoje se tornaram escravos dos sionistas. E eu tenho que concordar com ele, infelizmente. E aqui a notícia é: Netanyahu galardoneia o presidente brasileiro com o maior prêmio nacional de Israel. Quer dizer, o Netanyahu honrou o Bolsonaro. O Netanyahu foi o perfeito anfitrião, muito embora até a Márcia me chamou a atenção para isso, que se vocês verem com mais calma agora todos os vídeos da visita do Bolsonaro, vocês verão que quando ele estava ao lado do Netanyahu, parece que algo estava incomodando, ele não se sentia bem. O fato é que o Bolsonaro presidente mudou muito daquele Bolsonaro candidato. Isso é fato. Continuando. Prime Minister Netanyahu awarded Brazil's highest national award. And there's even more and more, but we're going to go through the best. Esse site aí, ó, Breaking Israel News. Anotem, por favor. Eu sei que somente está em inglês, mas vocês podem copiar e colar no tradutor Google. Aí vem notícias de primeira mão de Israel. So, Breaking Israel News is South America. E aí, nesse website, vem a pergunta: estaria a América do Sul voltando-se para o terceiro templo para solucionar os seus problemas? Olha a pergunta. Estaria a América do Sul voltando-se para o terceiro templo como forma de solucionar os seus problemas? Essa é a pergunta que foi feita. America turning to the third temple to solve their problems. Bolsonaro. E aí mostra aquela foto icônica, né, do Bolsonaro sendo carregado nos ombros em Juiz de Fora quando ele recebeu a facada. Who was stabbed out in a crowd like this. And it says Bolsonaro. E aqui sublinhado em vermelho está escrito assim: a cópia do Trump por Bolsonaro o levou a fazer uma campanha, uma promessa de campanha 3 meses atrás que, caso eleito, ele iria transferir a embaixada do seu país para Jerusalém. E similar ao fechamento da missão da Palestina por Donald Trump em Washington, D.C., Bolsonaro também prometeu que iria fechar o escritório da Palestina na capital do país. Olha, pessoal, eu não sabia dessa promessa, não. Coloque aí no chat, por favor, se o Bolsonaro realmente... Olha só, não estou falando nada contigo, está me espionando? Sai, encosto. Se o Bolsonaro realmente prometeu também fechar a embaixada da Palestina. Coloque aí, por favor, se alguém sabe. Gustavo, ele prometeu sim, eu lembro que ele prometeu fazer isso. Porque isso daí é muito importante, pessoal. Isso é muito importante. Então, o Extreme English, pessoal que está aí, o Miros Law, Heitor, Eliana Moreira, Marta Xavier, vocês sabem alguma coisa? Porque aqui eu desconheço que o Bolsonaro havia feito tal promessa também de fechar a embaixada da Palestina lá em Brasília, naquele terreno que o Molusco de 9 Dedos doou para eles.
O Lima Roncoski está dizendo, Gustavo, ele prometeu tudo, isto até para o Trump. O Ed Júnior Santos diz, não lembro. Alexandre Souza diz, eu não me lembro. Eliana Moreira diz, eu desconheço. Observe Tudo colocou, não lembro dessa promessa, não. O Darth Veiga colocou, o Bolsonaro fez tantas promessas. Silvio Angelino, Gus, aumenta o som, por favor. O meu som do computador já está em todo volume, é o som do áudio do cara, do vídeo do cara, que realmente está um pouco baixo, tá bom? Então, infelizmente, não posso fazer mais nada. O Miros Ló disse, Gustavo, ele fez esta promessa. Fez, Miros? Teria como, não sei se você tem algum vídeo, alguma reportagem, para você me enviar e amanhã eu mostro que o Bolsonaro fez essa promessa? A Marta Xavier também disse, eu lembro. Eu desconheço que ele fez essa promessa, que ele tenha feito essa promessa. Eu desconheço. E aqui o site comete um erro dizendo que a Embaixada da Palestina foi inaugurada em fevereiro de 2016 em São Paulo. Não foi em São Paulo, foi em Brasília. Isso daqui é um erro crasso. Emulation of Trump led him to make a campaign promise 3 months ago that if elected, he will transfer his country's embassy to Jerusalem. And similar to Trump's closing of the PLO mission in Washington, D.C., that's the Palestinian Liberation, the PLO, so just like Trump, they're shutting down the aid, they're shutting down the embassies, and then they're increasing the relationship with Jerusalem, tightening it. Bolsonaro also vowed at the time to close the PLO office in his country's capital. And the Palestinian, under the previous Brazilian administration, the Palestinian Authority inaugurated its embassy in Sao Paulo. Não foi São Paulo, foi em Brasília, todos sabemos. Continuando. And it looked just like the Dome of the Rock, essentially, Golden Dome. And it was their way of laying claim to the Temple Mount. E aqui, pessoal, nesse artigo aqui, deixa eu voltar só um pouquinho, que já mudou aqui a imagem. Aqui, fala do Templo de Salomão, da empresa Bacanal do Reino de Zeus. Olha aqui, está escrito aqui, ó. A mensagem não é estranha para os brasileiros, que tampouco são estranhos à imagem do Monte do Templo. São Paulo é a casa de uma igreja que construiu um templo 4 vezes maior, no valor de 300 milhões, do modelo do Templo de Salomão, que pode receber pessoas sentadas, 10 mil pessoas, 10 mil adoradores sentados, fazendo uma referência ao Templo de Salomão. Continuando. And the Palestinian, under the previous Brazilian administration, the Palestinian Authority inaugurated its embassy in Sao Paulo, and it looked just like the Dome of the Rock, essentially, Golden Dome. And it was their way of laying claim to the Temple Mount. Rabbi Weiss said... E aí eu vou traduzir o que está em vermelho. O Rabino Weiss enfatizou que a conexão do terceiro templo com a América do Sul aparece na profecia. Sinceramente, eu desconheço qualquer conexão bíblica do terceiro templo, que nós sabemos para quem será construído, com a América do Sul. Então, repetindo, o Rabino Weiss enfatiza que há uma conexão entre o terceiro templo e a América do Sul, e que essa conexão aparece na profecia como o primeiro estágio em estabelecer o terceiro templo. Isso daí eu desconheço. E aqui eles citam Isaías 60, 14. Se você está com a Bíblia aí, vamos ver Isaías 60, 14. Vamos lá. Isaías 60, 14. Diz assim: também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, postrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor,
a Sião do Santo de Israel. Não fala nada sobre a América do Sul. Não fala nada sobre a América do Sul. Absolutamente nada. Continuando. Has emphasized that a pre-Third Temple connection to South America appears in prophecy as the first stage in establishing a Third Temple. They are taking over. Netanyahu has taken over this world government end times prophecy plan with all. E ainda utilizando-se desse site aí que realmente é muito bom, o Breaking Israel News, o primeiro-ministro Netanyahu encontra-se com o presidente brasileiro Bolsonaro. These Christians around the world. Here's Prime Minister Netanyahu meets Brazilian President Bolsonaro at his inauguration. And watch this. They make Bolsonaro's wife or daughter, I don't know if it's his wife, Major Sword. É a esposa. Eles fizeram a esposa do Bolsonaro, esposa ou filha, não sei. É a esposa. É americano, cara. Então, por isso que eu estou fazendo paradas para interpretar e traduzir para vocês. He made her cry. Whatever they said was so sweet. It made him cry at this visit. Little kiss. Little photo op. And then they talk to her here. Super bro moment. They're BFFs. Bringing in the end times, building the temple together. And then they're so much. Oh, she just shook hands with the king of the Jews, Netanyahu. A esposa dele apertou as mãos do rei dos judeus, Netanyahu. Brought her to tears. Olha o Mourão não deu nem um abraço nele, né? Olha, sinceramente. And then we got another breaking Israel news. Messianic. Aí, veja bem. Agora, pessoal, eu creio que a coisa vai... É um vídeo de 1 hora. 1 hora. Certamente eu vou ter que dividir essa live em 2 partes. Mas agora a coisa começa a ficar legal. Ainda nesse website, Breaking Israel News, o título dessa notícia é o seguinte: Conexão Messiânica, o Rabino, Netanyahu e Bolsonaro. Olha aí, pessoal, como a cama estava sendo preparada para a visita do Bolsonaro a Israel. Aí escrito, Conexão Messiânica, o Rabino, Netanyahu e Bolsonaro. Connection, the Rabbi, Netanyahu and Bolsonaro. Daí, o Netanyahu à esquerda, Bolsonaro no centro, e esse à direita é não sei se ele ainda está vivo, confesso a minha ignorância, mas é ou foi um dos rabinos mais influenciadores ou influentes de Israel. O rabino principal, sabe de quem? Do movimento Chabad Lubavitch. Eu vou escrever aqui no chat, letras garrafais. Chabad Lubavitch, ou Chabad Lubavitch. Esse é um dos rabinos principais, ou foi, não sei se ele está vivo, de Israel. Esse é um dos rabinos que, para o pessoal da Yeshiva, que é a Universidade Religiosa de Israel, onde os rabinos são formados, rachei nos céus e ele na terra. Então, continuando. E querem fazer uma conexão entre Netanyahu, Bolsonaro e o rabino. Vamos ver o que vai dar isso daí. A little-known story spanning several decades reveals a hidden... Aí ele está lendo isso daqui que eu vou traduzir para vocês. Uma pequena e conhecida história que vem rolando através das décadas revela uma escondida conexão entre o novo presidente do Brasil e o primeiro-ministro de Israel. E como juntos esses dois líderes podem ser designados para apressar a vinda do Messias.
Olha aí, pessoal. Vou ler novamente. A little known story spanning several decades reveals the hidden connection between Brazil's new president and Israel's prime minister, and how together the two leaders may be designated to usher in the Messiah. Repetindo, uma pequena história que vem rolando através de várias décadas revela uma conexão escondida entre o novo presidente do Brasil, no caso Bolsonaro, e o primeiro-ministro de Israel. E como juntos, os dois líderes podem ser designados para apressar a vinda do Messias. Tá ficando interessante, né? Tá ficando interessante. Continuando. Connection between Brazil's new president and Israel's prime minister, and how together the two leaders may be designated to usher in the Messiah. E aqui mais abaixo está escrito o seguinte: a seguinte história nos foi contada ao website, né, o Breaking Israel News, por Rafael Rabinovich, um membro do Chabad Lubavitch, ou seja, judeus ortodoxos, judeus sionistas, profundamente ligados à Rússia, do Putin, também com laços estreitos com a maçonaria, seita do judaísmo chassídico que mora no Brooklyn, em Nova York. Rabinovich ouviu essa história diretamente do Shaliach, ou seja, o emissário. E aí não dá para ler porque foi cortado. Mas eu vou procurar essa história aqui nesse site do Breaking Israel News. Então vejam que estão armando uma arapuca. Por isso eu chamei a sua atenção, convidei você para estar aqui nesse hangout de hoje, porque isso está sendo passado para vocês em primeira mão e jamais vocês verão um youtuber ou um website ou uma mídia mostrar isso para vocês. Continuando. Connects with the Rebbe, so they call. Aí aqui ele fala que o Bolsonaro também é conhecido como o Trump do Brasil e que Bolsonaro, aqui diz, como o seu parceiro da América do Norte, no caso referindo-se ao Trump, Bolsonaro é um forte apoiador de Israel e dos judeus. Ele apareceu em público segurando a bandeira de Israel e disse que, se eleito, seu governo irá mover a embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém, o que ele abertamente referiu-se como a capital de Israel. Agora, veja uma coisa. Tudo isso antes da eleição. Ele foi eleito, esteve lá em Israel, ele não reconheceu Israel como a capital, Jerusalém como a capital de Israel, não transferiu a embaixada, ou tampouco fez o que o Trump fez, reconhecer a soberania de Israel sobre as colinas do Golã. Mas tudo isso tem uma explicação. Acompanhe com paciência, eu peço que vocês tenham paciência, eu sei que eu estou fazendo muitas paradas, mas é para que vocês entendam o contexto. Continuando. Call Bolsonaro the Trump of Brazil. He's a Roman Catholic. He ran under the slogan Brazil above everything and God above everyone. Aí está falando, né, que o Bolsonaro é um católico romano e que ele concorreu à presidência com um slogan da campanha Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, que agora foi adotado também pela maçonaria e nós já sabemos disso. He's anti-leftist, anti-socialist, anti-liberal. And like Trump, he was a very strong supporter of Israel and the Jews. He appeared in public holding an Israeli flag and stated that if elected, his government, he would move Brazil's Israeli embassy to Jerusalem, which he openly referred to as the capital of Israel. When Bolsonaro... E aqui também diz, quando Bolsonaro foi colocado dentro da ambulância, já quando ele foi esfaqueado, ele estava quase que inconsciente,
mas exigiu ser levado para o Hospital Albert Einstein. Os paramédicos, perdão, os paramédicos preferiram levá-lo para o hospital que estava mais perto, que era o Hospital Sírio-Libanês, que é um hospital privado, cujo dono é uma associação árabe, né? Privately Owned Arab Hospital, que é comumente escolhido pelos políticos do país, no caso do Brasil. Mas o ferido Bolsonaro insistiu para que a ambulância o levasse para o Albert Einstein, acreditando que num hospital judeu seria o único lugar que ele estaria a salvo. Isso eu também não sabia, pessoal. Vocês podem confirmar isso aí no chat? Que o Bolsonaro insistiu para que fosse levado para o Albert Einstein, em vez de ser levado para o Sírio-Libanês, porque, estando no Albert Einstein, no hospital judeu, ele se sentiria mais a salvo. Vocês podem confirmar isso? Porque eu desconheço isso, e eu necessito perguntar a vocês. O João P. Júnior disse, sim, eu lembro disso. Mirosló também disse, sim, foi dito isso. O Heitor DC disse, na época ouvi falar disso sim. Natália Servidoni, tudo bem? Ela disse, sim, verdade. O sobrevivente pergunta, isso do hospital é verdade ou não? Heitor DC disse, confirma. Mariana Prado, sim. Marla V, é verdade. Então, é verdade que ele exigiu ser levado para o Albert Einstein, que é um hospital judeu, em vez de ser levado para o Sírio-Libanês. Está confirmado. E mais aqui, continuando, ele diz assim, ele, no caso Bolsonaro, não queria passar pelo risco de um novo ataque. E mais tarde foi revelado que o atacante, ou a pessoa que o esfaqueou, era afiliado ao partido político da extrema esquerda, que tinha uma plataforma abertamente contra Israel. Então, vai vendo, pessoal, vamos juntando os pontos. Aboarded the ambulance when he was stabbed in the crowd, he demanded to be transported to Albert Einstein Hospital. The paramedics preferred to take him to a hospital that was closer. The Hospital Syrio-Libanese, a Syrian-Lebanese hospital, a privately owned Arab hospital, commonly chosen by the country's most senior politicians. But Bolsonaro insisted the ambulance take him to Albert Einstein Hospital, believing that a Jewish hospital was the only place he'd be safe. He did not want to risk another attack. So biblical, such a biblical spirit with Israel, the way they try to write these things. And and the people that attacked him had an anti-Israel platform. They were just satanic and the devil. Então, isso é verdade, porque o cara tá falando em forma de deboche que o cara que atacou Bolsonaro não era de esquerda. Isso nós sabemos. E na primeira entrevista, o Adélio disse que foi a maçonaria que mandou matar o Bolsonaro. Olha aí a foto do Bolsonaro com dólar dentro do hospital, pessoal. Tá dando para ver? Então foi verdade mesmo, hein? O Bolsonaro dentro do hospital com uma nota de dólar. Continuando. And it says, so this Chabad rabbi visited the Rebbe a long time. Aí eu vou traduzir aqui para vocês o que está escrito aqui. Depois de alguns dias que Bolsonaro foi admitido ao hospital, o emissário do Chabad estava preparando para sua visita regular ao hospital. Quer dizer que um emissário do rabino, do Chabad Lubavitch, dos ortodoxos, dos judeus que são globalistas, sionistas, e também estão metidos com a maçonaria, foi visitar o Bolsonaro no hospital? Vocês sabiam disso? Eu não sabia, pessoal. Muita coisa aqui para mim é nova. Vocês sabiam disso? Que um rabino emissário do principal rabino do Chabad Lubavitch foi visitar o Bolsonaro no hospital? Isso é de Júnior Santos. Muito estranho. Muito estranho mesmo. Isso foi noticiado, meus queridos, na imprensa brasileira, na mídia brasileira? Foi noticiado isso? Eu creio que não, né?
Eu, sinceramente, não vi. Então, vou continuar aqui a leitura. Depois de alguns dias de admitido no hospital, depois de alguns dias que Bolsonaro foi admitido no hospital, o emissário do Rabat estava preparando-se para sua visita regular ao hospital. De acordo, e dada a oportunidade, ele cruzou com uma nota de dólar, do qual a nota estava presa ou no bolso. 36 anos se passaram desde que ele recebeu a nota das mãos do rabino. Então, essa nota de dólar aqui, o Bolsonaro carrega no bolso como se fosse um amuleto, e ele recebeu essa nota das mãos de um rabino. Olha aí, pessoal! O Bolsonaro recebeu essa nota de $1, que ele está posando aí, tá a foto. 36 anos atrás, das mãos de um rabino ortodoxo, e ele carrega essa nota dentro do bolso como se fosse um amuleto. Muito interessante. Olha, essa live está pegando fogo. Então, aqui diz, 36 anos tinham se passado desde que ele recebeu a nota das mãos do rabino. Ele guardou a nota no seu bolso e quando foi para o hospital. Quando ele chegou, ele estava surpreso da quantidade de guardas de segurança que estavam patrulhando ou guardando os corredores. Quando ele foi informado da razão do aumento da segurança, ele entendeu que tinha sido da intenção do rabino muitos anos atrás, que a nota de dólar estava nas mãos do homem que deveria ser o presidente do Brasil. Assim, a nota do dólar estaria ou seria para todos os brasileiros e não apenas para uma só pessoa. Muito interessante isso. Isso mesmo, faca na caveira. Muito interessante. Eu não conhecia essa história não, pessoal. Quer dizer que o Bolsonaro guardou uma nota de $1, 36 anos, ele recebeu essa nota de um rabino e tem essa nota como se fosse um amuleto. Olha, continuando aqui, pessoal. Desculpe, eu peço desculpas que eu estou fazendo várias paradas e até para que o pessoal que está acompanhando pelo Instagram também possa estar inteirado do que está acontecendo. Time ago, what was it, 30 years ago, or 36 years ago, and the Rebbe gave him $1 and $1 for him and another $1 for the people of Brazil because he said he was going to go to Brazil. So this rabbi got into the hospital where he was at. Tá aí, ó. Ele está falando tudo aquilo que eu li para vocês, que eu traduzi, ele está falando agora. Olha aí a nota de dólar. Olha, pessoal, cuidem dos seus familiares. É bizarro mesmo, Natália, muito bizarro. Cuidem da sua família, dos seus familiares. O Brasil já era. Albert Einstein Hospital, and he gave him the $1 because the guards understood that the intention of the Rebbe so many years ago that the dollar bill make its way into the hands of the man who was to be the president of Brazil. Quer dizer que, olha só, pessoal, o rabino, há 36 anos atrás, deu uma nota de $1 para o Bolsonaro, para o homem que seria, no futuro, presidente do Brasil. Aí depois vem o pessoal dizendo, não, eu votei, eu elegi o Bolsonaro. Nós não elegemos ninguém. Acorda, acorda como os paulistas. Acorda! Nós não elegemos ninguém. Tudo faz parte de um jogo de cartas marcadas. Thus, the dollar bill would be for all of Brazil and not just for one person. And there he is with the Rebbe's famous dollar that he always hands out and says, we want... Aí, a foto, olha o que está escrito aqui. O então candidato Jair Bolsonaro segura a nota de dólar que foi dada por um emissário
do rabino do Lubavitch, ou Lubavitcher. E aí está o crédito da foto, Rafael V. Rabinovich, via Facebook. The Moshiach, here's $1. We will rebuild the temple, here's $1. Played videos in the past. And I promise to never sing or play We Want Moshiach Now again. As one of the, okay, what else? Aqui tem mais coisas. Vejam, outras coisas interessantes. Esse rabino aqui, ó, Menachem Mendel Schneerson, que é considerado um dos rabinos, ou foi considerado, não sei se ele ainda vive, um dos rabinos mais importantes de Israel. Olha o que diz aqui. Rabinovich, que é aquele Rafael, que foi quem tirou a foto, né, do Bolsonaro segurando a nota de dólar, originalmente do Chile, disse ao site Breaking Israel News que Bolsonaro, que o primeiro nome do Bolsonaro, Jair, vem do hebreu, vem de um nome hebreu, Yair, que significa aquele que traz a luz. Olha só, pessoal, vivendo e aprendendo, hein? Então, o rabino, Rafael Rabinovich, que é originário do Chile, ou seja, chileno, mas também judeu, disse a esse website, o Breaking Israel News, que o primeiro nome do Bolsonaro, Jair, tem uma descendência hebraica no nome Yair, cujo significado é aquele que traz a luz. Agora, que luz é essa, hein? Qual seria essa luz? Mais abaixo diz, os dois líderes do Estado, se juntaram, se tornaram famosos, bem como eles deveriam ter, desde então, ter essa conexão, essa poderosa conexão escondida. Netanyahu, primeiramente, visitou o rabino, que é chamado de Reb, em 1984, quando ele foi apontado como, designado, né, como novo embaixador de Israel para as Nações Unidas. Antes, Netanyahu retornou a Israel em 1988 para juntar-se ao Likud, que é um partido político. Ele visitou o rabino novamente. O rabino deu a ele um aviso, o qual provou que seria a última profecia ou parte profética a ser cumprida. Vamos ver aqui. Oh, and then it says the name Yair, meaning the one who brings light. That's his name. It's Jair, or Hebrew Yair. And Netanyahu, the two heads of state got along famously, as well they should, since they have a powerful hidden connection, the Rebbe's dollar. Netanyahu first visited the Rebbe in 1984 when he was the newly appointed Israeli ambassador to the UN. Before Netanyahu returned to Israel in 1988 to join Likud, he visited the Rebbe again. The Rebbe gave him advice, which proved to be at least partly prophetic. E aqui, traduzindo a parte em vermelho, diz o rabino Schneerson, que é esse senhor aqui, né? Disse a Nahishon, mas eu tenho uma surpresa para você, referindo-se ao... Deixa eu ler aqui em cima. A profecia parcial está aqui. Você irá lutar com 119 pessoas. E foi um presságio da coalização que traria um problema que iria também dificultar o caminho do primeiro-ministro até o dia de hoje. Depois, o rabino confidenciou a outro rabino, David Nahinson, um amigo íntimo, sobre o primeiro-ministro Netanyahu. Realmente me machuca como amigo, como irmão e como um amigo próximo, ver como as pessoas constantemente desprezam o sangue de Netanyahu. O rabino Schneerson disse ao rabino Nahishon, perdão, mas eu tenho uma surpresa para você. Ele vai sair de tudo isso
e ele vai permanecer firme ao lado de Deus. Ele tem uma promessa do rabino, e ele irá fazê-la, e Deus irá fazer essa promessa através de Netanyahu. Nós veremos isso acontecer agora, e isso é como se tornará, e assim é como se tornará. Ele irá trazer, só um momentinho, pessoal, deu uma parada aqui vou recomeçar aqui no Instagram, só um momentinho. Começando novamente no Instagram, já temos 1 hora, né? Mas tem uma surpresa para você. Ele irá sair de tudo isso e vai permanecer firme ao lado de Deus. Ele tem uma promessa do rabino, e ele fará com que isso aconteça. Nós temos visto acontecer agora, e que também irá acontecer no futuro. Ele fará com que, através de tudo isso, continuará, e espero que ele seja capaz de dar as chaves para o Moshiach, ou Messias. E nós teremos, então, completado a verdadeira redenção. Ou seja, o rabino, esse daí, o Schneerson, que é do Chabad Lubavitch, ele tinha já a esperança de que Netanyahu irá passar as chaves do templo para o Messias. Pessoal, isso é muito forte. Isso é muito forte. Agora, vamos ver o que vai acontecer nas eleições, né? Eu, particularmente, creio que o Netanyahu vai vencer. Vamos ver, porque isso daqui é uma profecia feita por um rabino, que ele crê que Netanyahu será a pessoa que irá dar as chaves do templo para o Messias que os judeus estão esperando. Continuando. Rabbi Schneerson, the Rebbe, told this other guy, Nashon, quote, "But I have a surprise for you. He's going to come out of it," talking about Netanyahu, who's being attacked. And he'll stand tall on God's side. He has a promise from the Rebbe, and he's going to make it through this. We've seen it happen up to now, and that's how it's going to be now as well. He will make it through this, and he will continue, and I hope he'll be able to hand his keys over to Moshiach, the Messiah, and we'll have the complete and true redemption. So we have a direct connection of the Rebbe going to Netanyahu and wanting to have him usher in the Messiah. That's the takeaway from that one. We have the name here. Aí vem o significado do nome Jair, né? Ele botou aí no site da Wikipedia, aí diz, no livro bíblico de Juízes, Yair, hebreu, né? Yair, aquele que ilumina, foi um homem de Gileade, da tribo de Manassés, ao leste do Rio Jordão, que julgou Israel por 22 anos. Então, aí está o significado do nome Jair. Jair or Yair, I don't know if I'm pronouncing it right. I pronounce everything wrong. Means he enlightens, and this character was judged Israel for 22 years. And you see here, it's interesting that that's Netanyahu's son's name as Aí, well. esse também, Yair, ou seria Jair, né? É o nome do filho do Netanyahu. Esse daí que a gente está mostrando na foto. E eu lembro que na visita o Netanyahu falou, o Bolsonaro falou, que ele estava contente que o nome do filho do Netanyahu era o mesmo que o dele. Olha, pessoal, eu não creio em coincidências. Sabe o que eu creio? Vou expressar para vocês o meu pensamento. Posso estar errado. Que eles querem apressar a vinda do Messias, querem dar uma ajudinha ao Criador para apressar a vinda do Messias. E daí virá o engano. And here's Netanyahu meeting with Christian friends Aí Netanyahu se encontra com amigos cristãos de Israel no Brasil. in Brazil. Listen to what he says here. My wife Sarah and I Aí ele diz, minha esposa Sara e eu are delighted to be with you in Brazil. estamos contentes de estar aqui com vocês no Brasil. Oh, it's so quiet. We have no better friends in the world Nós não temos melhores amigos no mundo
in the evangelical community. do que a comunidade evangélica. We have no better friends in the world than the evangelical community. Man, he's too quiet for this mic. I don't know. Can you guys hear that? Let me know if you can hear that. And then let me back up a second too. This right here about the Rebbe meeting with Netanyahu. And remember, so Netanyahu was in, I forget, Salamakat. It was like a covert special ops. Aí está falando um pouquinho da história do Netanyahu, que Netanyahu serviu no exército israelense, ele serviu numa unidade especial de operações especiais. In the IDF, he was in that with Ehud Barak, and then he went to America and went to. E depois que ele deu baixa no exército, ele veio então para os Estados Unidos e trabalhou na MIT, que é Massachusetts Institute Technology. Massachusetts Institute of Technology, lá em Boston, onde está o meu amigo Rokonski, que está aí no chat. MIT, and then got a job at Boston Consulting. E depois que ele se formou na MIT, Netanyahu conseguiu um trabalho numa empresa chamada Boston Consulting. Essa Boston Consulting é uma empresa que pertence aos Rothschild. Matei a charada. Então, tanto Netanyahu quanto Bolsonaro foram preparados. Meus amigos, a nossa redenção se aproxima. O nosso Messias está às portas. Tá aí, matei a charada. Tanto Netanyahu foi preparado pelos judeus ortodoxos, com o apoio do Chabad Lubavitch, e ele conseguiu emprego nessa Boston Consulting, que é uma empresa dos Rothschild. E o Bolsonaro também foi preparado. Em outras palavras, todas as crises que o Brasil vem passando até então, foi tudo devidamente programado, desenhado para acontecer o que está acontecendo agora. Não tem nada de milagre do Altíssimo, como o Bolsonaro costuma dizer nos seus discursos. Absolutamente nada de milagre. E os bolsomínios vão ver esse hangout, vão ficar furiosos e vão encher o canal de dislikes e também de comentários, vão xingar até a minha quarta geração. Não tem problema, meu compromisso é com a verdade. Nenhum bolsomínio põe comida na minha mesa. Continuando. And he has runs into a few prophecy guys along the way. E aí ele diz que o Netanyahu sempre teve um pessoal religioso que o orientava para o cumprimento de certas profecias. We'll start with this one here. Sorry. Tem muita coisa ainda, pessoal. Não terminou, não. Tem muita coisa. Aí vejam, o Netanyahu, novinho, encontrou-se com aquele rabino, o Schneerson, que, como eu já disse, é um dos mais importantes de Israel, do Chabad Lubavitch. Esse homem é idolatrado dentro do movimento Chabad Lubavitch, que é de judeus ortodoxos. E eu vou traduzir para vocês o que ele diz. Aí está escrito, desde o nosso último encontro, muitas coisas aconteceram. Netanyahu in 1989 meeting with the Rebbe. E aí ele está falando, americano, que o Netanyahu teve um total de 89 reuniões com esse rabino. É isso mesmo, Bel Girassol, está tudo dominado. Continuando. And I'll repeat since we last met, many E aí ele repete, muitas coisas têm progredido. things have progressed. Many things have progressed. Many things have progressed. Got it. What hasn't? O que não tem mudado, contudo, é que o Messias ainda não veio. Olha o que o rabino está falando para o Netanyahu. E preste atenção o que ele vai pedir ao Netanyahu. Prestem atenção. Sentem aí, dá uma golada no café, bebe um pouquinho d'água,
porque a coisa é forte. Preste atenção. The change, however, is that the Moshiach still hasn't come. Moshiach. Aí ele diz para o Netanyahu, assim que faça alguma coisa para apressar a sua vinda. Um rabino pedindo ao Netanyahu para que ele fizesse alguma coisa a fim de apressar a vinda do Messias, segundo ele. So do something to hasten his coming. Aí o Netanyahu diz, nós estamos fazendo. Doing. Apparently, Aí o rabino disse, aparentemente não é o suficiente. it's not enough. Since Desde que muitas horas já passaram hoje e ele ainda não está aqui. O rabino colocando Netanyahu contra a parede que ele tinha que fazer alguma coisa para apressar a vinda do Messias. Vejam vocês. many hours have already passed today and he's still not here. Mas existem ainda algumas horas que faltam ainda no dia. Quer dizer, é aquela... em inglês aqui se fala de 11th hour. Quer dizer, as últimas horas de um dia. Em português nós falamos a 24ª hora. Olha que coisa, pessoal. Muito interessante. Continuando. There are still a few hours left in the day. Assim que atende ainda hoje. Sendo que esse hoje não se refere ao dia em si, mas ao tempo. O rabino, em suma, está pedindo ao Netanyahu para que ele faça alguma coisa para que se abrevie o tempo, crie algum evento catastrófico para a vinda do Messias, a fim de apressar a vinda do Messias. So try still for today. E aí Netanyahu disse, ok. Olha, pessoal, nós já temos 1h14 de live. Certamente vou ter que dividir em uma segunda parte. Vamos mais um pouquinho à frente. Revealed Jared how long? Okay, so he tells him, do more to bring in the Moshiach. Now here's some more prophecy from Mr. Netanyahu. E agora ele vai mostrar a profecia de um pastor que foi lá na CBN, com esse outro pastor, esse senhor. This is Mike Evans, a Christian Zionist. O nome desse pastor é Mike Evans, e o dono do canal diz que ele é um cristão sionista. Who has been involved with Israeli politics since they got into power. They're like, Que esse pastor aí, o de bigodinho, desde quando ele conseguiu o poder, né, tem estado envolvido com a política de Israel. Kudniks, the former Ergon, Menachem Begin. He was with Menachem Begin. He also reported that Que ele já conheceu vários outros primeiros ministros de Israel, como Menachem Begin, e também teve envolvimentos com o Mossad, que é o serviço de inteligência israelense. Olha, pessoal, dá nojo desse sistema, dá nojo. the Mossad head way back in like 79 told him that Arab terrorism, Muslim terrorism would come to America and they would... E que ele diz aí que foi dito esse pastor que o Mossad revelou que em 79 o terrorismo muçulmano viria para a América e que eles iriam atacar o maior edifício, no caso, as Torres Gêmeas, mas é sabido, já está mais do que comprovado, que esse ataque, suposto ataque das Torres Gêmeas, na realidade foi um trabalho feito aqui dentro. Attacked the largest building, and I believe the largest building in New York City. So he got prior knowledge, eerie prior knowledge about the attacks, and then the Israeli billionaire Hollywood guy Arnon Milchan, the spy, made a movie about planes crashing into buildings. But here, this is what he says about Netanyahu's prophecy. Prime Minister. Aí ele vai fazer um comentário sobre a profecia de Netanyahu. Begin, who I asked Begin to give Benjamin Netanyahu his first position. Que ele pediu uma pessoa chamada Begin para dar o primeiro trabalho para Benjamin Netanyahu aqui nos Estados Unidos. From a prophecy. When Yoni was killed in a Tibi raid, I anointed Bibi with oil. Aí diz que isso foi uma profecia
que ele encontrou-se com Bibi, que é o Benjamin Netanyahu, como ele carinhosamente é chamado, e o ungiu com azeite e profetizou sobre a vida dele. Prophesied he'd be prime minister twice and told the E disse que ele seria primeiro-ministro de Israel 2 vezes. prophecy to Begin the next day, and he gave him his first job. Reuben Heck was in the room. E que no dia seguinte foi dado a Benjamin Netanyahu o seu primeiro trabalho, que foi aquela Boston Consulting, que é uma empresa Rothschild. Ou seja, Netanyahu foi preparado para fazer o que ele está fazendo. Does Bibi recognize Of that? course he does. Aí está Benjamin Netanyahu novinho e esse pastor ao lado dele. Aí o outro pastor, o outro senhor de cabecinha branca, perguntou, mas o Netanyahu reconhece isso? E o outro pastor de bigodinho disse, claro que ele reconhece. I write it in my book. He came to me and said to me, Eu escrevi no meu livro que ele veio até mim e ele disse, me perguntou, did you ask? Because I never told him for 20 years. você pediu para que me desse um emprego? O Netanyahu perguntou a esse pastor. He said, I don't know if I should kiss you or kick you in the egg. And I said, yes, E aí o Netanyahu disse, porque se você fez isso, eu vou te dar um chute no escroto, brincando com ele, né? E aí o pastor disse, sim, eu pedi para que o emprego fosse dado a você. asked Begin. He said, wow. So, yeah, he knows it. He's told it to the U.S. ambassador in Israel and the Norwegian E ele disse que o Benjamin Netanyahu sabia que ele seria embaixador para Israel nos Estados Unidos, no caso na ONU, né? E que também tem aí o envolvimento com o primeiro-ministro norueguês. prime minister. He doesn't say it a lot, but he knows, in fact, this actually happened. Mike Evans. Aí está o pastor, né, com ele. Opa. Mike Evans is also involved with the peace deal. He is E que esse pastor também está envolvido com o acordo de paz entre Israel e a Palestina. Então, vai vendo aí, pessoal. did a video on that last week. He's meeting with the MBS and meeting with Netanyahu. Knows Que esse pastor está tendo encontros com o MBS, eu não sei o que é o MBS, e também com Netanyahu, para ultimar os detalhes desse acordo de paz. about some of the details and stuff, and he's obsessed with removing the embassy. He's handing out awards to world leaders who decide to move their embassy. E que esse pastor também está dando ajuda a líderes políticos que querem mudar a embaixada dos seus países para Jerusalém. Será que ele também teve algum contato com Jair Bolsonaro? To Jerusalem. He's the one that put up the signs, Trump make Israel great again. E foi esse pastor que colocou cartazes, né? Trump, faça Israel grande novamente. He goes on Pat Robertson and all these Christian Zionists who just are. E aí ele fala, né, que esse pastor, o Mike Evans, vai nesse programa daquele outro de cabecinha branca, do Pat Robertson, que são todos pastores sionistas, todos pastores a favor do sionismo. Obsessed with the second coming and rebuilding. E que estão obcecados com a segunda vinda do Messias e a reconstrução do terceiro templo. In the temple. And here's one more weird prophecy thing with E agora ele vai mostrar mais uma profecia estranha com relação ao Netanyahu. Netanyahu. This is from Fox News with a life, E isso foi transmitido pela Fox News, Liberty, and Levin. no programa Vida, Liberdade e Levin, um republicano, um conservador que tem aqui. O cara tem uma audiência fantástica no seu programa de rádio. About a year at the Boston Consulting Group. Aí o Netanyahu confessa que ele trabalhou por volta de um ano, mais ou menos, nessa empresa Boston Consulting Group, que é uma empresa dos Rothschild. Is that where you met Romney? Rothschild Company. Yeah, he was ahead of me. He was E aí o entrevistador perguntou a ele se ele conheceu o CEO, o presidente da Boston Consulting. Ele disse, sim, um dia ele veio e se deteve em frente de mim. star manager, actually. You know the horrible thing about men?
He looks exactly the same. E aí ele faz uma piada. Você sabe que a pior coisa sobre ele? Que hoje ele... o cara não envelheceu, ele se vê a mesma coisa, ele não envelheceu. Deve estar tomando dose e mais dose de adrenochrome, né? He hasn't changed. Yeah. Nothing is. He looked the same, and it was. Isso daí ele está cumprimentando Mitt Romney, que é um republicano também fake. E continuando aqui. It's a very good place where, to be honest, I mean, I thought that year that I spent there. Aí ele fala que, para ser sincero, naquele ano que eu trabalhei lá, referindo-se a Boston Consulting, Yes. In the presence of the founder of the Boston Consulting Group, e na presença do fundador do Boston Consulting Group, who was a real genius. He was a very eccentric quem é um gênio verdadeiro, uma pessoa excêntrica, genius. His name was Bruce Henderson. e o seu nome era Bruce Henderson. Bruce Henderson. I remember was that. looking I I came. was looking up Bruce Henderson, like Rothschilds, and I heard from Bolin that Boston Consulting is a Rothschild company. E aí o dono do canal confirma que Boston Consulting é uma empresa que pertence ao grupo Rothschild. Olha que ligação, pessoal. So if anybody knows anything about that, send me some info. Trying to connect this Bruce Henderson and see who he's connected to. E aí ele está dizendo que está tentando conectar esse Bruce Henderson com o Netanyahu, já que essa empresa é uma empresa do grupo Rothschild. If he knew something about Netanyahu, if he was being groomed to be the leader to usher in the Moshiach. And I remember that I came in on the first day. E aí o Netanyahu diz, eu me lembro que eu vim no primeiro dia, Never been to a business thing. I was, I spent 5 years in the army. I was e aí ele, você sabe, eu passei 5 anos no exército de Israel. an officer. I was a soldier and a commander. Ele foi um soldado e depois um oficial, né? In a special forces unit. Numa unidade de forças especiais, de operações especiais. There it is. Went to MIT, finished my undergrad. E aí fala, eu fui para MIT, conforme já foi dito aqui, né? Naquele site do Breaking Israel News, ele está contando parte da vida dele. Que ele foi para o Instituto de Tecnologia lá de Boston, no MIT. Graduate, finished my graduate studies. Terminei meus estudos, me graduei. Get into this consulting firm, and the first E aí eu consegui entrar nessa empresa de consultoria. day, Bruce Henderson, this, very E no primeiro dia, esse Bruce Henderson, que é uma figura imponente, uma pessoa imponente, imposing figure, must have been in his early 70s, a Virginian. e isso foi no início dos anos 70, He tells me, come inside, shut the door, e ele me convida, entra aqui, fecha a porta, sit down. And he sente-se. says, E ele disse, you're not going to be here você sabe que você não vai estar aqui por muito tempo, very long, because you'll go back to your country. porque você vai voltar para o seu país. So study everything you can here, Assim que estude e aprenda tudo que você puder aqui, because one day it will help the state of Israel. porque um dia tudo que você aprender aqui vai ajudar o Estado de Israel. And I thought, this guy E eu pensei, esse cara, is bonkers. What is he talking ele é um banqueiro, o que ele está falando? about? I'm 27 years old, Eu tenho 27 anos de and idade, he tells me to Ele pick me up what I diz can because it que eu posso aprender o que eu quiser, pegar o que eu quiser, will help the state of Israel. que depois vai ajudar na criação do Estado de Israel. He was absolutely right. Ele estava absolutamente certo. Isn't that interesting? He was Yeah. told that he was going to pick up what he could to go back and save Israel. We got Mike Evans. We got the Rebbe telling him what to do. And then now remember this part here, that I hope he'll be able to hand his keys over to Moshiach, the Messiah, and we'll have the complete and true redemption. Now, E aí o autor está falando, né, da profecia que esse
Rabbi, o rabino, deu para o Netanyahu que ele vai entregar as chaves do templo para o Messias. Pessoal, isso é muito forte, pessoal. Tudo foi combinado, preparado debaixo dos nossos olhos. Éramos ignorantes, inocentes, não tínhamos esse conhecimento e caímos feito patinhos nessa história. Aí. Mas maravilhoso é o nosso Pai, que está nos revelando tudo isso e abrindo os nossos olhos. Vou continuar mais um pouquinho. Netanyahu. Can I reveal? Aí parece que já começa a falar do envolvimento de Netanyahu e o genro do Donald Trump. É de cair o queixo, meus amigos. É de cair o queixo. Jared, how long you've known you? Jared E aí ele pergunta, posso revelar, Jared, por quanto tempo eu te conheço? Kushner. Well, he was never small. Aí ele diz, ele, referindo-se ao Jared Kushner, nunca foi pequeno, sempre foi grande, alto. He was always big. He was always Aí, a reportagem, quando Bibi, quer dizer, o Benjamin Netanyahu, dormiu na cama de Jared Kushner. E ontem a Márcia escutou um outro programa do True News, né? Que todas as vezes que o Netanyahu vai aos Estados Unidos, vem, aos Estados Unidos, o único lugar que o Mossad permite que ele durma, que ele fique, é na casa do Jared Kushner. Jared Kushner também é um judeu ortodoxo e também ligado ao Chabad Lubavitch. A filha do Donald Trump, ela era da igreja presbiteriana. Ela namorava o Jared Kushner, mas porque ela não era convertida à religião judaica, eles broke up, como é que eu falo broke up? Terminaram o relacionamento, mas como ela o ama muito, ou foi um casamento arranjado, ela aceitou converter-se ao judaísmo. Ela se converteu ao judaísmo, mas ela não é judia, pessoal. É como aqueles que o próprio Messias chama de sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são. O Benjamin Netanyahu não é judeu, e eu vou mostrar para vocês. Ou melhor, ele nasceu em Israel. Ele nasceu em Israel, perdão. Mas a família dele, o pai dele, é polonês, e Netanyahu não é o nome dele. Netanyahu significa um presente de Deus, a gift from God. Mas o nome dele não é Netanyahu. O pai dele adotou esse nome. É muita coisa, pessoal, é muita sujeira. Então, a filha do Donald Trump, ela não é judia, mas se converteu ao judaísmo. Porque somente assim eles podiam se casar. E além, claro, que os presbiterianos hoje, não há diferença entre a igreja presbiteriana e a maçonaria. Metodista tampouco. Porque os maçons criaram todas essas igrejas. Então, ele fala aqui, continuando. So he's known the Kushner family very intimately when he would come and visit, as early on when in America, when he was the ambassador. E aí ele fala que o Netanyahu conhece muito intimamente a família do Jared Kushner, que quando ele vem aos Estados Unidos, desde quando ele era embaixador de Israel na ONU, ele tem essa proximidade com a família do Jared Kushner. And maybe even before when he was at MIT, I'm not sure. He slept in Jared Kushner's bed when he would come and visit. The relationship. And funny that he says, "Can I reveal? Am I allowed to say this?" He was always tall, but The relationship between Israel and America. E aí a voz do Jared Kushner, para quem nunca ouviu a voz dele, ele diz o seguinte: Is stronger than ever. Que a relação entre os Estados Unidos e Israel nunca esteve tão forte quanto agora. We really thank Prime Minister Netanyahu E nós agradecemos ao primeiro-ministro Netanyahu for his leadership and his partnership. pela sua liderança e também sociedade.
Thank you. Creepy music. So now we got Vicky Ward. She just wrote the book Kushner Inc. Bom, eu vou parar aqui, pessoal. Vou parar aqui, vou deixar vocês com água na boca. Já tem 1h30 de Hangout. Muita coisa já foi mostrada. Muita coisa já foi revelada. E vou marcar no outro dia, logicamente, vou anunciar para vocês. Deixa eu tirar aqui agora, voltar a câmera para mim. Vou marcar um dia para continuar com esse Hangout revelador. Revelador. Quantas pessoas nós temos agora? 396 está marcando aqui para mim. 397. Então, teremos a segunda parte. Olha, muita coisa sobre o Bolsonaro que eu não sabia. Creio que também muitos de vocês não sabiam. E está só começando. Só começando. Ainda tem muito mais coisas a serem reveladas. Antes de terminar, vamos fazer a nossa oração. E eu vou baixar esse Hangout, colocar no canal, no outro, no 4SA Flórida, e vou fazer um Premiere. Premiere é o seguinte, enquanto vai tocando o vídeo, eu estou ao vivo no chat, tá bom? Mas não será um vídeo ao vivo, é esse vídeo aqui que vocês estão vendo, esse Hangout. Se vocês quiserem antecipar e ver, procurem por esse canal aqui, olha, vou mostrar a vocês. Qual é o nome do canal? Para que vocês possam procurar e coloquem as legendas. Tá aqui, ó, o nome do canal é esse aqui, ó. No More News, saiba mais notícias. E aí o título é Brazil's Bolsonaro is a Zionist lackey, ou seja, o presidente do Brasil, Bolsonaro, é um lacaio sionista. Esse é o nome do título desse vídeo. Se vocês quiserem antecipar, tem muita coisa mesmo. Então, voltando aqui a câmera para mim, meus queridos, eu vos imploro em um nome de Yeshua, cuide da sua família. Não dependa, não espere nada de bom, absolutamente nada de políticos, da política, de ninguém. Confie em Yeshua. O Brasil já era, acabou-se. Chabad Lubavitch também está entrando com força no Brasil, ou melhor, já está no Brasil, porque eles têm ligações com a Rússia. O Brasil hoje faz parte do BRICS, que é um bloco eurasiano, do qual a Rússia está, e o Chabad Lubavitch também tem ligações estreitas com a maçonaria. Preciso dizer alguma coisa? Agora podemos entender o porquê, né? O odalisco, o famoso odalisco, está defendendo com unhas e dentes o também maçom Jair Messias Bolsonaro. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Amado Pai, soberano Rei, em o nome de Yeshua HaMashiach, te agradecemos e muito, Pai, por este hangout em que, mais uma vez, os nossos olhos foram abertos para a realidade que nos rodeia, que tudo foi preparado há anos. O que os nossos olhos veem hoje na geopolítica mundial e também no Brasil, já foi preparado há anos por pessoas que querem controlar a nossa mente e também nossas vidas. Por isso, Pai, entendemos com mais profundidade ainda a tua palavra quando diz: maldito o homem que confia no homem. E também me vem à lembrança as palavras do salmista: levantarei os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O nosso socorro vem de ti. Esperamos somente em ti, e em ti somente, em ninguém mais, ninguém,
porque ninguém pode nos salvar. Pai, te glorificamos e te exaltamos por esta noite. Te glorificamos e te exaltamos por tudo que aprendemos aqui. E já entregamos em tuas mãos a segunda parte deste hangout. Proteja a entrada e a saída de cada membro desta casa, desta família. Torna essa pessoa invisível aos olhos maus. Guarda esta família de assaltos, assaltantes, assassinos, tiroteios, balas perdidas. Proteja a família dessa pessoa, onde quer que esse familiar, ainda que não te obedeça, mas onde quer que esse familiar esteja com eles também, livrando-os de todo o mal, da peste perniciosa, do laço do passarinheiro, da seta que voa de dia, das armadilhas do diabo, que anda ao nosso redor como um leão que ruge. Toma nossa vida em tuas mãos, Pai. Em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. E amém. Bom, meus amigos, muito obrigado pela sua presença. Espero não ter sido enjoado muito vocês, porque fiz várias paradas no vídeo, mas porque eu quero que vocês entendam. Isso é muito importante. Tudo que foi dito aqui, mostrado, é muito importante para que a nossa fé esteja firmada tão somente na pessoa Yeshua HaMashiach. Então agora você contra Israel, Gustavo. Não. Ainda que os sionistas estejam no poder, no comando, no controle daquela nação, mas aquela nação foi formada pela vontade, pela profecia da palavra do Altíssimo, que está escrito lá em Isaías 66:8. Ainda que a maioria hoje seja sionista, mas tem o remanescente. 12.000 serão selados e irão pregar o evangelho, conforme diz a palavra do Altíssimo no livro do Apocalipse. 12.000 de cada tribo, formando 144.000. Devemos continuar orando por Israel, porque dos judeus vem a salvação. Lembrando que o nosso Messias, ele, quando aqui na terra, foi judeu. May Yeshua bless each one of you. Um beijão no coração de todos. Muito boa noite. Fiquem na paz. Tchau.